Do Senhor Jesus, eu sou o pastor Zé Carlos e estou aqui para contribuir com você que ama a escola bíblica dominical. Nós iremos estudar hoje a lição 4, um breve resumo da lição 4, que tem como assunto Deus é triuno. E esta lição vem focar na triunidade, ou a Santíssima Trindade, como está destacada no primeiro tópico desta lição. Esta lição, como sempre, ela está dividida em três tópicos principais. O primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O segundo tópico, heresias contra a doutrina da Trindade. E o último tópico, nós temos unicismo, uma doutrina antiga na atualidade. Então você vai realmente entender sobre a triunidade ou a Santíssima Trindade nesta aula. Eu preparei um material especial para te apresentar e fica até o final deste vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Qual é a sua ideia a respeito da triunidade? Você crê num só Deus, é claro, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Nesta lição, nós vamos aprender a respeito dessa doutrina com fundamentos bíblicos e também vamos entender sobre as heresias contra essa doutrina. Você sabia que há grupos evangélicos que não creem que existe a triunidade? Com certeza existe. Inclusive, através das músicas, eles estão divulgando aí os seus ensinamentos e nós precisamos deste assunto, precisamos estudar cuidadosamente esta lição para entendermos e podermos estar refutando essas heresias. Então, vamos lá para o material que temos aqui. Eu vou apresentar aqui na tela do meu computador, tá certo? Você vai estar acompanhando, vai ser bem mais detalhado para você entender. Lembrando que esta aula está destinada aos iniciantes, aos professores da IBD que estão iniciando, né, aos obreiros novos. Não é para os veteranos, é para aqueles que estão realmente iniciando, que precisam de ajuda, tá bom? Vamos para a tela aqui do meu computador. Olha o que acontece aqui, não é? Essa lição bem organizada para você entender melhor. Esboço da lição. Nós temos aqui a base do texto, que é Mateus capítulo 3, 15 a 17, Mateus 28, 19 e 20. O que diz a introdução? O Novo Testamento revela que os primeiros cristãos reconheciam o Deus triuno sem o uso do termo trindade, vamos assim, respondendo à heresia sem necessidade de uma formulação teológica explícita, embora aqueles primeiros cristãos, eles não tivessem entendimento da doutrina formulada, chamada de triunidade, mas eles já adoravam ao Deus único, subsistente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? Então eles já faziam isso, não tinham dificuldade nenhuma. Embora a gente hoje tenhamos tantos materiais e ainda há dificuldades, importante focar. Os primeiros cristãos não tinham essa dificuldade de acreditar. E você, acredita realmente na triunidade? Vamos mais. O que nós temos aqui na nossa aula? O que o primeiro ponto nos fala, né? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. A Trindade, vamos assim definir, é a união de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, sendo iguais, eternas, da mesma substância, embora distintas, sendo Deus cada uma dessas pessoas, tá certo? Então, são diferentes? Sim, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Vamos entender melhor o que nós temos na nossa revista. A Trindade e o monoteísmo judaico. O que a Bíblia fala sobre isso, né?
O que é monoteísmo? Monoteísmo é a crença na existência de um só Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Existe o politeísmo, que é a crença em vários deuses. No nosso caso, como cristãos, nós somos monoteístas. Nós acreditamos na existência de um só Deus. Agora, entendendo também a doutrina da Trindade, ou triunidade, como você queira falar, nós cremos em um só Deus, subsistente em três pessoas. Existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na revista, nós temos a explicação seguinte: Deus é aplicado para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Senhor é aplicado para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Então, você percebe que eles vivem em harmonia. Vejamos aqui, observe. Olha o que é que nós temos aqui na nossa tela. Nós temos aqui a Trindade no monoteísmo. Cada pessoa da Trindade é chamada Deus. Por exemplo, o Pai, lá em Filipenses 2:11, é chamado de Deus. O Filho, lá em Colossenses 2:9, é chamado Deus. O Espírito Santo, em Atos 5:3 e 4, também chamado Deus. Tá certo? Então isso prova que as pessoas separadamente são chamadas Deus. Cada pessoa é chamada Senhor. Ó, lá no Salmo 110, versículo 1, o Pai é chamado Senhor. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, o Filho também é chamado Senhor. Lá em Ezequiel 8, versículo 1 a 3, o Espírito Santo é chamado de Senhor. Então você entende aqui que não há nenhuma contradição, certo? Eu creio em um só Deus, isso, subsistente em três pessoas. A essência, Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Mas quando a gente vai para a palavra, nós vamos entender que existe as três pessoas. Eles vivem realmente em harmonia. Não são deuses separados. Por isso que a Bíblia diz: nós cremos em um só Deus. Qual a grande diferença? Qual o grande problema? O grande problema está no unicismo, que nós vamos ver no ponto 2. Mas eu quero só fechar com você esse tópico. Observe aqui. Vamos lá para você entender melhor. Diz aqui o seguinte: monoteísmo não contradiz a Trindade. Se eu acreditar na existência de um só Deus, é uma contradição, visto que estamos falando de Trindade, Santíssima Trindade? Não. O conceito de único, em Deuteronômio 6:4, quando a Bíblia diz para Israel adorar o único Deus, que tem essa expressão hebraica Echad, sugere o quê? Unidade composta, sem contradizer a Trindade. Assim como também o marido e a esposa formam uma só carne. Então tem essa expressão aqui, único, conceito de único, né? Uma só carne, um só Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia diz assim, o marido e a esposa formam uma só carne, essa união, né, formou uma só carne. Então não é uma contradição. Não, está mostrando que há uma unidade, mesmo sendo pluralidade, existe uma unidade, tá certo? Então você precisa realmente entender. Ah, eu creio num só Deus. É uma contradição? Não é uma contradição. Lembrando que quando Deus falava para Israel acreditar no único Deus, está se referindo à essência em si. É claro que para os cristãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está detalhado em vários textos da Bíblia, eu vou mostrar isso para você agora, tá certo? Vamos para o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico, nós veremos as heresias contra a doutrina da Trindade. Quais são essas heresias? Existe uma que é principal,
que você precisa realmente entender. Vamos lá? Nós temos aqui o seguinte: heresias contra a doutrina da Trindade. Unicismo. Entenda isso, unicismo. O que é unicismo? Crença religiosa que defende que Deus é uma única pessoa, que se manifesta de três formas. Aqui é diferente, viu? Aqui é totalmente diferente da doutrina da Trindade. Na doutrina da Trindade ou Triunidade, nós cremos em um só Deus, subsistente em três pessoas. Nós acreditamos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o unicismo confunde isso. O que o unicismo diz? Crê num só Deus que pode ser representado algumas vezes por Jesus, outra vez pelo Espírito e outra vez pelo Pai. Então eles confundem isso, eles acham que é a mesma pessoa que aparece em situações diferentes. Não é. A Bíblia apresenta cada pessoa com suas particularidades. Nós veremos isso agora através do texto bíblico. Vamos lá para você entender. O que nós temos aqui? Verdade bíblica. Ó, a Bíblia ensina a distinção clara entre as três pessoas da Trindade, como exemplificado no batismo de Jesus. O que aconteceu lá no batismo do Senhor Jesus? Não é? O que aconteceu? Quando Jesus foi batizado, vamos colocar agora as três pessoas ao mesmo tempo, para provar que a ideia do unicismo é errada. Jesus Cristo, o Filho, estava sendo batizado por João Batista. Estava saindo da água. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz, né, que era a voz do Pai, dizendo que esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E veio sobre Jesus o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então você percebe agora as três pessoas ao mesmo tempo. Então não tem como confundir. O pai falando, este é o meu filho, o filho saindo da água após o batismo e o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus. Qual é a confusão do unicismo? Eles dizem que o Espírito é o pai, que o pai é o filho, que o filho é o Espírito. Não é. Nós temos aqui as três pessoas separadamente, tá bem? Vamos aprender mais sobre esse assunto do segundo tópico, as heresias. Agora observe também. Jesus sempre se referiu ao Pai como uma pessoa distinta, certo? Jesus falava do Pai, ele nunca disse que ele era o Pai, ele disse que ele era o enviado do Pai, certo? Várias passagens Jesus fala sobre isso. Então Jesus nunca disse eu sou o Pai. Não. Ele disse que o Pai o enviou. Amém? A Bíblia mostra que o Filho não é o próprio Pai, mas também que é filho do Pai. Na segunda carta de João, capítulo 3. O que a gente entende aqui? Certo? O unicismo é uma heresia condenada pelas Escrituras, que ensina a distinção entre as três pessoas da Trindade, tá certo? Então a gente precisa refutar isso, não aceitar. O unicismo é uma ideia contrária à Bíblia e nós devemos ficar com a palavra, a triunidade. Você poderia perguntar agora: existe essa palavra trindade na Bíblia, triunidade, a doutrina, né? Assim, um texto propriamente dito? Não, não existe. Mas o entendimento é claro. Às vezes as pessoas confundem por isso. Onde é que está escrito a palavra triunidade? É claro que você não vai encontrar, mas quando a gente ler esses textos, harmoniza esses textos, nós vamos entender claramente essa doutrina. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E principalmente nesse ato aí do batismo, você vê as três pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Nós acreditamos em um só Deus, subsistente em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também se identifica como Deus. São chamados de Senhor todos os três. Amém? Então é importante você entender isso. Vamos para o terceiro tópico que fala sobre unicismo
uma doutrina antiga na atualidade. Então, nós vamos aqui para a tela, vamos para esse tópico para nós fecharmos aqui esse entendimento. Unicismo é uma heresia antiga na atualidade. Qual o problema? Não existe um problema. Os movimentos evangélicos pentecostais que adotam o unicismo estão difundindo suas doutrinas, inclusive através de músicas, o que leva alguns cristãos a adotar um entendimento errôneo sobre Deus, certo? É provado também que existe vários grupos evangélicos unicistas. Unicistas, eles dizem que acreditam num só Deus, mas eles não acreditam que existem as três pessoas da Trindade. Essa é a grande confusão. Então, existem vários grupos já com essa teoria e nós precisamos refutar isso, precisamos da palavra. Essa aula é exatamente para isso, para entendermos. Existem as três pessoas? Sim. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem provas bíblicas? E como tem? Principalmente esse texto do batismo do Senhor Jesus. Você vê claramente ali as três pessoas, tá certo? Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto para concluirmos. Que nós temos aqui? O que a Bíblia fala? A salvação e a vida eterna envolve a distinção entre o Pai e o Filho, como ensinado no Evangelho de João 17:3, naquela oração sacerdotal que o Senhor Jesus faz, né? Em relação à salvação, nós precisamos fazer essa distinção. Quem é o Pai, quem é o Filho? O Filho, Jesus. Deus enviou seu Filho. Está claro isso lá em João capítulo 3. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse texto está mostrando o quê? Deus enviou seu Filho. No Evangelho de João capítulo 3:16, olha um texto mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você está percebendo, Deus Pai enviou o Filho. O Filho veio morrer por nós, fez um sacrifício em nosso favor. E agora a Bíblia diz que todo aquele que acreditar no Senhor Jesus será salvo. E nós temos também a ação do Espírito Santo. Qual a ação do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você vê as três pessoas trabalhando aí em prol da salvação da humanidade, mas não precisa ser confundido. Você precisa aceitar Jesus como Salvador para ser aceito pelo Pai. Carta aos Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo que nós já estamos justificados porque nós temos paz com Deus agora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos dá essa paz, nos leva ao Pai, nos faz ter um relacionamento melhor com o Pai, nos aproximar do Pai. Jesus, de fato, é o mediador entre Deus e os homens. Amém? Então, vamos entender mais, só para que a gente feche esse tópico aqui. Vamos lá. O que nós temos aqui? A experiência emocional não pode ser base para a formação de doutrinas, que deve ser fundamentada na palavra de Deus, certo? Nenhuma experiência emocional, por mais que alguém ache que é espiritual, eu acho que é assim, eu entendo que é assim, mas se não tiver uma base bíblica, isso não vai surtir um efeito. As doutrinas, elas precisam ser fundamentadas na Bíblia Sagrada. Não é no achismo, eu acho que é assim, eu sonhei que é assim. Não, precisa realmente ter base bíblica para que ela seja fundamentada, né? Vamos mais. O que nós temos aqui? Para fechar esse tópico, posição oficial. Qual a posição oficial da igreja e principalmente nós como cristãos evangélicos pentecostais hoje a respeito do unicismo? O unicismo é rejeitado como heresia pela maioria das igrejas e pela nossa declaração de fé. Então, nós, como evangélicos no século XXI, nós não concordamos com o unicismo. Isso é uma heresia que já foi combatida
lá no passado e agora, nesses dias também, há fragmentos, né, como diz aqui, heresias dos dias atuais, que elas estão atualizadas, embora seja uma heresia antiga, mas estão atualizadas nesses dias. Muitos grupos evangélicos aí se declarando unicista. Por exemplo, quando Jesus disse a respeito do batismo, ele disse que era para os discípulos saírem fazendo discípulo, batizando em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então você percebe ali a triunidade também nessa fórmula batismal. Amém, meus amados? Espero ter contribuído com você e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça seu comentário, compartilhe. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, você vai estar ajudando para o crescimento do mesmo. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.